Quase 2 horas da manhã, o Palmeiras acabou de ser eliminado para o Corinthians no Allianz Parque, em meio a uma guerra na arquibancada entre aqueles que defendem o Abel Ferreira e os que criticam o Abel Ferreira. E nesse vídeo eu tentarei ser o mais claro e paciente possível para explicar do porquê as críticas ao treinador mais vencedor da nossa história. Em 2023, o Palmeiras foi humilhado pelo São Paulo na Copa do Brasil, perdendo o jogo de ida e o jogo da volta no Allianz Parque, em um nó tático do Dorival Júnior no Abel Ferreira, o mesmo que aconteceu em 2025. Mas voltemos a 2023. Sem expulsão, o Palmeiras foi eliminado para um dos seus maiores rivais dentro do Allianz Parque, sem ver a cor da bola. Mas foi só uma ocasião, Abel Ferreira tem crédito, vamos acreditar e continuar. Libertadores da América, Endrick vendido ao Real Madrid e sendo o melhor jogador do Palmeiras no ano. Meses depois viria a nos dar o título brasileiro. Abel Ferreira foi lá e deixou o garoto de 17 anos à época no banco para dobrar laterais, para colocar Mike e Marcos Rocha juntos, além do Rony como centroavante. Abel deixou o centroavante do Real Madrid no banco na semifinal da Libertadores. Resultado, Palmeiras eliminado para um dos piores Boca Juniors da história nos pênaltis dentro do Allianz Parque. Mas aí conquistamos o Brasileirão, em que estávamos 14 pontos atrás, quando o treinador foi lá e escutou os corneteiros, os que não apoiam o Palmeiras, os lixos, que tinha que colocar o Endrick, né? Pois é, o Endrick foi lá e resolveu o Brasileirão para o Palmeiras. 2024 veio e ocorreu uma mudança de chavinha. Abel Ferreira sempre foi muito bem em jogos contra o Corinthians, mas já no primeiro derby do ano abrimos 2-0 e com um a mais conseguimos tomar o empate em uma falha grotesca do Everton, que foi defendido pelo Abel Ferreira, porque para o Palmeiras perder virou normal, é tratado como naturalidade. Conquistamos o Campeonato Paulista sem enfrentar nenhum time de Série A, visto que o Santos na final estava na segunda divisão, dirigido pelo Fábio Carille, inclusive. Veio o Paulistão, comemoramos, título, vamos ver nas grandes competições. Palmeiras chegou nas oitavas de final, um grande avanço, né? Oitavas de final. Foi eliminado nas duas oitavas, para o Botafogo e para o Flamengo, tomando um vareio de bola, sendo humilhado no jogo de ida nos dois jogos. No jogo de volta, pelo menos fez mais bonito do que agora, lutou um pouquinho, mas aí a torcida que ama e trata o Abel como Deus, colocou a culpa na mão do Gustavo Gomes contra o Botafogo. Esqueceram que até os 85 minutos o Palmeiras estava tomando 2-0 do Botafogo, como estava do Corinthians agora. E contra o Flamengo, o Palmeiras fez 1-0 e não jogou mais bola naquela partida. Mas foi só um acaso. Calma, é só uma fase ruim do Abel. Ele tem um plano. No Brasileirão, mesmo jogando mal, o Palmeiras vencia as partidas. Chegou na grande decisão contra o Botafogo, na nossa casa, no Allianz Parque. Mas lembra da mudança de chavinha? Perder virou normal para o Palmeiras. E fomos humilhados para o Botafogo dentro do Allianz Parque. Humilhados. Um 3-1 que só virou 3-1 nos acréscimos. Era um 3-0 retudante do Botafogo contra o Palmeiras. 3 vexames. 3 atuações que deixaram marcas no palmeirense. Mas calma. Foi só uma fase ruim, o Abel Ferreira vai dar a volta por cima em 2025. Pois é, chega 2025 e com ele o Campeonato Paulista, que pouco importa para o Palmeiras, mas quando se tem um Palmeiras e Corinthians, muito se importa. Chegamos à final, enfrentando um time que não contratou ninguém, deve todo mundo e tem uma disputa política gigantesca. Allianz Parque, primeiro jogo, lotado. Palmeiras perdeu para o Corinthians dentro do Allianz Parque. Jogo de volta, 0-0. Era o esperado, Veiga perdeu o pênalti, a culpa foi dele. É Campeonato Paulista, calma.
vai ficar estressado por causa de um paulistinha? Deixa o Abel trabalhar, ele tem um plano. Chegaram reforços que o Abel pediu. Todo mundo que ele queria tá lá. Vamos ver nas grandes competições. No Brasileirão, Palmeiras foi humilhado pelo Flamengo dentro do Allianz Parque. 2-0, sem ver a cor da bola no segundo tempo. Para o Cruzeiro, perdeu também lá no Mineirão, tomou 2 gols em 5 minutos. Contra o Bahia no Allianz Parque, derrota 1-0. Não consegue vencer grandes equipes. Deixarei a Copa do Mundo de Clubes de lado nessa avaliação, porque ninguém esperava que se fosse campeão. Não estou tentando rimar. Chega a Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians. Decisão, revanche do Campeonato Paulista. Palmeiras vai para o primeiro jogo e não entra em campo. Corinthians domina todo o primeiro tempo, até alguns relances ali do Palmeiras, alguns ataques, poucos. No segundo tempo, Palmeiras continua morno no jogo. O Corinthians precisa só de uma oportunidade para o Depay abrir o placar. Palmeiras joga mal e, de novo, culpa outra pessoa e não Abel. Foi o VAR, foi a arbitragem, foi o Wilson Pereira Sampaio. Chega no jogo de volta, cria-se um clima, vamos virar Palmeiras, vamos lá, tamo junto. Torcida apoiando, recorde de público. Corinthians 2, Palmeiras 0. A culpa vai ser do Aníbal, que foi expulso. Foi do Veiga, que perdeu o pênalti, do Everton, que falhou contra o Chelsea, da mão do Gomes, do gol anulado do Flaco, e assim por diante. Nunca do Abel. Porque se você, depois de todos esses acontecimentos, ainda tem a cara de pau de apoiar o treinador Abel Ferreira, eu me questiono se você é palmeirense mesmo. Se você realmente se importa com isso aqui, Porque eu não gostava desse discurso de quem é palmeirense de verdade ou não. Mas eu vou começar a aderir. Porque não há derrota pior do que para o Corinthians. E se você naturaliza uma derrota para o Corinthians, eu acho que você não sabe o que é ser palmeirense. Sinceramente. Não há nada pior do que perder para o Corinthians. Não há nada pior do que ser eliminado para o Corinthians. E foram 2 vezes no mesmo ano. Esse é o trabalho do Abel Ferreira. E para quem fala, mas e os títulos? Pois é, ficou de 2023, teve o Hendrick para trás. Abel Ferreira caminha para ser o primeiro treinador da era Allianz Parque a ficar 2 anos sem conquistar o título, visto que ele é um quebrador de tabus. São 8 eliminações seguidas no Allianz Parque, 2 eliminações ou 2 derrotas para o Corinthians seguidas, algo que não acontecia desde 2017. E claro, perdeu para o Corinthians em um mata-mata sem ser Campeonato Paulista pela primeira vez na história do Palmeiras. Então, se você, em 2025, 7 de agosto, ainda tem a coragem de defender o Abel Ferreira, eu me questiono se você é palmeirense mesmo. Porque pessoas passam, inclusive você deve passar, e o Palmeiras vai ficar. Nada e nem ninguém é maior do que o Palmeiras. Nada e nem ninguém é maior do que o Palmeiras. Abel Ferreira sim deveria ser demitido. Não só por essas eliminações. O elenco em que você reclama foi montado por ele. Quem foi que mandou o Naves embora e ficou com o Mikael que você critica? Quem foi que mandou o Kelvin embora e ficou com o Lázaro? Bruno Rodrigues. Quem foi? Abel Ferreira. Então, 2025, 7 de agosto de 2025. Ser apoiador do Abel Ferreira é ser anti-Palmeiras. É ser um gambá de verde. Nem os corintianos, nem o maior corintiano na história é capaz de defender o trabalho do Abel Ferreira mais. Ninguém, a não ser você, que prefere o Abel do que o Palmeiras, defende
o treinador português? Ninguém. Isso que eu só comentei aqui sobre montagem de elenco e eliminações. Porque se for falar do que o Palmeiras joga aí, meu amigo, a gente passaria horas e horas aqui para falar sobre um catado em campo, extremamente desorganizado, sem ideia de jogo, sem ser Palmeiras. Peço desculpas se eu ofendo algum de vocês ao falar isso, mas a intenção pode não ser essa, mas é cutucar. Que se em agosto de 2025 você tem a coragem, cara de pau, de defender o Abel, você sim é anti-Palmeiras. Você sim não é palmeirense de verdade. Porque os palmeirenses de verdade não aceitam perder, ainda mais pro Corinthians. Triste e revoltante. Mas tudo passa. Inclusive o Abel vai passar. E você vai poder ir torcer para o Abel aonde ele for. Seja lá no Penafiel FC, você vai poder torcer para esse time. Porque o Palmeiras vai ficar e vai dar a volta por cima sem o Abel. Porque com o Abel a perspectiva é zero. Fora Abel Ferreira. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima e avante palestra. Like a Hellcat.